Bom dia, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais uma live informativa no canal Visão Rubro-Negra. Boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham em outros lugares, em outros países. Hoje a gente vai trazer um pouquinho a explicação de reforços que o Vitor Pereira já aprovou, deu ok para os dirigentes do Flamengo, reforços esses que têm jogadores ali já no elenco, outros reforços que o Flamengo já monitorava e que o Vitor Pereira gosta bastante desses jogadores e a gente vai trazer aqui em detalhes para vocês. Além do mais, iremos também deixar muito claro sobre a questão de treinadores que os dirigentes, o Marcos Braz, procurou no mercado antes de acertar com o Vitor Pereira. Ontem, inclusive, o Marcos Braz se reuniu com o Vitor Pereira, já recebeu sim e tudo ok do treinador. Agora falta o treinador resolver questões burocráticas, questões familiares, para que ele seja anunciado. Inclusive, galera, a tendência é que o Vitor Pereira ele não esteja presente na reapresentação do elenco, que a princípio está programada para o dia 26 de dezembro, ou seja, daqui basicamente menos de um mês, Vamos colocar aqui um mês, o elenco tem que se reapresentar no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. Esse período, provavelmente o Vitor Pereira não esteja ainda disponível por conta dessas questões que ele vai resolver e também porque ainda tem contrato com o Corinthians até dia 31/12, só após dia 1º de janeiro de 2023 que ele estaria apto para assinar um outro contrato com outro clube. E aí a gente vai aqui atualizar vocês, então para você que está chegando, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Só repassar aqui e reinformar para quem pode ter esquecido aí, hoje tem jogo do Brasil, 1h da tarde, cerca de 3 horas. Em seguida a partida, estaremos aqui fazendo o nosso pós-jogo no canal Visão Rubro-Negra, então é importante você ativar o sininho, coloque isso na sua programação. A nossa live informativa hoje também está sendo mais cedo, por esse motivo, então esteja conosco também no nosso pós-jogo hoje, Brasil versus Suíça, tá? E você vai ser muito bem-vindo aqui no chat, dando a sua opinião sobre tudo que aconteceu nessa partida, quem sabe a classificação direta aí para as oitavas da Copa do Mundo da seleção brasileira. Sobre informações agora da nossa seleção, do que importa de fato, que é o nosso Flamengo. Segundo a Raíssa Simplício, do site Goal, o Flamengo procurou outros 3 treinadores além do Vitor Pereira. Recebeu um não do Eduardo Cudê, como a gente já tinha informado um tempinho atrás para vocês, que o treinador não tinha interesse em ficar de stand-by, não tinha interesse em ficar como reserva caso o Dorival saísse, caso o Dorival não tivesse interesse em permanecer, como ele não queria e queria aceitar um projeto de imediato, e assim aconteceu, tanto que ele vai atuar no futebol brasileiro no nosso rival, diretamente ali pelos títulos, O Eduardo Cudê disse não. Outro treinador procurado, segundo a Raíssa, também foi o Jorge Jesus, coisa que também já trazemos aqui para vocês. E o Jorge Jesus também recusou porque tem contrato ainda em ativo até junho de 2023. E ele deixou muito claro, através também do seu empresário Bruno Macedo, que não queria interromper o seu contrato no momento, que queria cumprir e que só estaria disponível somente lá para julho do ano que vem. Coisa essa também que o Flamengo, obviamente, não iria esperar e foi mais um treinador descartado. Além disso, também a Raíssa trouxe a informação que o Flamengo procurou Luiz Castro, técnico atual do Botafogo, isso mesmo, da SAF ali do John Textor, O Luiz Castro foi procurado, não existe a resposta se ele disse não, mas provavelmente ele teve interesse em permanecer ali dentro do Flamengo. Eu não acho, inclusive, nem que o Luiz Castro seja um técnico ideal, fosse um técnico ideal. Isso, inclusive, já me deixa muito preocupada sobre as escolhas que a diretoria nossa faz, sobre qual é o parâmetro, qual é o planejamento, se é que existe planejamento, Sobre reforços aí que o Vitor Pereira aprovou. 2 reforços já estão no elenco do Flamengo. Um desses reforços é o Ayrton Lucas. O Vitor Pereira já deu o sim, já deu ok para que o Flamengo faça o contrato definitivo, até porque a prioridade dos dirigentes era primeiro contratar um treinador, logo em seguida fazer a renovação e a contratação de reforços para montar o planejamento em conjunto. E assim aconteceu. O Vitor Pereira deu ok para a permanência do Ayrton Lucas, gosta muito das características do lateral, principalmente a parte ofensiva, então ele vai permanecer. Outro atleta, agora informação do Vene Casagrande, é sobre o Davi Luiz. Agora que o Flamengo já alinhou a questão do novo treinador, as conversas de renovação com o nosso zagueiro vai ser retomada, agora ainda em novembro, para final de novembro, início de dezembro. O clube deseja a permanência dele, mas ainda precisa chegar naquele denominador comum, naqueles detalhes que ainda faltam do seu novo contrato, mas praticamente também já está tudo bem encaminhado. Davi Luiz deve ser anunciado por mais um ano de renovação até final de 2023. Além disso, existem outros atletas que o Flamengo já monitorava e que o Vitor Pereira gosta bastante. Um desses atletas, nação, é o Oscar. Existiu um burburinho, inclusive nas redes sociais,
que possivelmente pela relação familiar que o Oscar tem com o filho do Dorival, que é o Lucas Silvestre, que inclusive hoje fez uma postagem agradecendo os torcedores por ter abraçado o projeto, por ter sido campeão e tudo mais. A gente viu também que o Oscar, ele tem esse apadrinhamento, né, com o filho e tudo mais, e a gente percebeu que existe uma relação familiar e muita gente especulando que talvez o Oscar não viria mais para o Flamengo por conta de como possa ser tratada essa situação, talvez de como o Dorival, o próprio Lucas Silvestre leve essa negociação à frente, né, para o Oscar. Mas o que acontece? O Vitor Pereira, ele não tem uma relação familiar, mas ele tem uma relação de amizade muito próxima com o Oscar. O Oscar, inclusive, já foi treinado por ele na época ainda na China, no Xangai, onde o Vitor Pereira foi campeão. Então existe uma amizade. Para quem não sabe, uma curiosidade, o Oscar recebia ligações frequentes do Vitor Pereira, onde o Vitor Pereira, inclusive, deixava muito claro: vem para o Corinthians, não vai para o Flamengo, a gente precisa de você no nosso plantel. Só que negociações que obviamente não foram à frente, não só pela questão do Oscar estar interessado no Flamengo, mas também obviamente pela dificuldade do clube chinês e também porque o Corinthians não está com todas as cartas na manga financeira para fazer qualquer tipo de contratação, então não era um reforço que eles poderiam contar. O Vitor Pereira tem essa relação de proximidade, por isso que eu acredito que essa negociação ainda possa ir à frente. Obviamente depende muito mais dos chineses do que necessariamente do Flamengo, que já deixou muito claro o que pretende. O Oscar também topou o projeto, então parte muito da liberação pelo lado de lá. E o Vitor Pereira, obviamente, como ele já queria no Corinthians, claro que ele quer no Flamengo, então ele aprova sim essa contratação. Um outro jogador que ele também já deu um ok é o Anderson Talisca, tá? Agora que essa situação já está toda alinhada, o Anderson Talisca, esse meia, ele novamente se torna um interesse da diretoria do Flamengo. Outra curiosidade, é por isso que aqui no canal Visão Rubro-Negra você fica por dentro de tudo, não só de informações, mas de curiosidades, além de debater sempre com vocês aí nos nossos comentários, tá? Mas uma curiosidade interessantíssima para trazer é que no dia 10 de junho desse ano mesmo de 2022, no meio do ano ali na janela de transferências do mercado da bola, a diretoria do Corinthians, ele recebeu o pedido também do Vitor Pereira para que contratasse o Anderson Talisca, mas a diretoria do Corinthians, através do presidente do William, deixou muito claro que não era possível naquele momento. E, inclusive, a matéria diz o seguinte: Vitor Pereira gostaria muito de contar com a chegada do atacante Anderson Talisca, ex-Bahia, que agora está no Al Nassr do Emirados Árabes, para qualificar o plantel do Timão. Não foi possível. E agora, obviamente, ele deu também um ok para a diretoria que, se fosse possível, gostaria de contar com esse atleta que, de fato, faz demais de uma função nesse meio de campo. Ele é muito versátil, pode fazer 2 a 3 funções e, obviamente, são jogadores assim que interessa sempre qualquer tipo de treinador que pode conseguir ter essa mobilidade. A diretoria vai focar nesses reforços também, além do Oscar, do Anderson Talisca, assim como a permanência do Davi Luiz e do Ayrton Lucas. Rodinei, informação também do Vene que saiu ontem, é que o Olympiacos da Grécia fez uma proposta ao empresário do atleta e ao atleta que se interessou, que gostou da proposta, que viu com bons olhos toda essa negociação. Rodinei, que também quer muito jogar na Europa, quer ter a oportunidade de disputar uma Champions League, essa oportunidade está se alinhando e essa oportunidade também está muito próxima. Então, Rodinei pode estar do futebol grego nesses próximos meses. Aguardemos também as próximas notícias e as próximas oportunidades aí que vem surgindo no mercado, tá? E só reforçando uma coisa que a gente já trouxe aqui, por isso que quem acompanha a gente no canal Visão Rubro-Negra está sempre à frente, sempre muito bem informado. Saiu hoje em várias matérias que o Dorival foi procurado, né, pelo presidente do Goiás. Isso a gente já informou para vocês na segunda-feira. Na segunda-feira da semana passada, na verdade, né? A gente já tinha informado que o Dorival foi procurado por 2 clubes brasileiros. O Vasco é um dos interessados, caso ele não permaneça na seleção. O Vasco vai procurá-lo, inclusive já deu uma sondagem e o Dorival, a princípio, pediu um tempo para refletir. O Dorival pediu um tempo também para colocar a cabeça no lugar depois de tudo que aconteceu. E o Goiás, através do presidente, a princípio também recebeu não. Nesse momento, não tem interesse nos projetos do Goiás. Então, coisa que já vem sendo informada aqui no canal Visão Rubro-Negra para vocês. Mais atualizações, fique atento. Hoje teremos o nosso pós-jogo e teremos também o nosso vídeo de notícia à noite. Então, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, que aqui logo mais estaremos de volta, tá? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais.